Só a Cabecinha, episódio 55, O Homem que Matou Liberty Valance, de Jethro Compton. Eu não gosto do que eu estou fazendo aqui hoje. Não do Só a Cabecinha, eu gosto muito. Eu não gosto de falar de uma peça cuja qual eu não tenha relido, pelo menos uma vez. Porém, eu não consigo tirar O Homem que Matou Liberty Valance da minha cabeça. Então nós vamos falar dela hoje. Primeira coisa, é uma peça de faroeste. Eu posso parar o vídeo aqui e nós já sabemos que isso é maravilhoso. Uma peça de faroeste, por favor. Que coisa linda. Eu descobri essa peça totalmente aleatório. Eu descobri mexendo no Instagram que ia ter uma montagem virtual desse texto aqui no Brasil. Cacei o texto em inglês, achei, li o texto e eu não sei o que eu penso desse. Mentira, eu sei o que eu penso desse texto, sim. Eu penso muitas coisas desse texto. A primeira coisa é que é um texto maravilhosamente bem escrito. Tudo bem, a história por trás, né? O Homem que Matou Liberty Valance é um conto de faroeste de uma autora americana que foi transformado num livro, que foi transformado num filme, que no Brasil o filme ganhou o nome de O Homem que Matou o Facínora. Outro título maravilhoso, O Homem que Matou o Facínora. Que tem o John Wayne, né? Não assisti o filme, não conheço o conto original. Li só a peça, é o único contato que eu tenho com esta narrativa. Dentro das questões dramáticas do texto, é muito bom. O texto tem, para mim, dois pequeníssimos defeitos, um defeito grande, e de resto é um texto lindo. Lindo. Primeiro, toda a peça se passa num cenário único. Então, respeita a coisa lá aristotélica de como é que é? Unidade de lugar, né? O que foi a primeira coisa que eu pensei, né? Quando eu descobri que era uma peça de faroeste, eu pensei, gente, como que eles fazem uma peça de faroeste? Porque faroeste é um gênero cinematográfico muito visual, aquelas tomadas do oeste americano, aquelas montanhas, a secura, o tumbleweed passando, né? Aquelas coisas tudo lá assim. E aí eu me encasquetei, como é que eles vão fazer isso? Tá, a peça se passa num saloon. A peça... É o primeiro probleminha da peça, vamos falar dele aqui já. O primeiro probleminha é que a peça começa em 1910, num velório, e a cena seguinte é meio que um prólogo. A cena seguinte, né, a primeira cena efetiva da peça, seria volta no tempo a 1890. É necessário este prólogo? Não, este prólogo mostra uma faceta futura, né? Ele mostra, da história que a gente vai ver em seguida, ele mostra uma faceta futura? Mostra, mas eu acho ele... A gente não volta nele, a gente não reencontra as personagens do futuro de novo, então é meio que... Creio que isso seja um recurso narrativo do conto original, que funciona bem em cinema, mas no teatro eu achei meio perdido. Mínimo, mas é um errinho mínimo, né? Defeitinho ridículo, você passa por ele e nem percebe. Porque ele tem um certo pagamento futuro, né? A gente vê uma faceta das personagens que a gente vai conhecer, porque a gente ainda não conhece as personagens direito, mas a gente vai conhecer elas logo em seguida. E aí tem tudo aquilo de faroeste, minha gente. Eu me sentei, né, peguei o textinho virtual, porque estava no computador, e li de uma tirada, porque o texto pega a gente, faroestezão daqueles assim, né, faroeste mesmo. Tem uma estrutura forte, claro,
um texto que é tirado de um conto, em geral vai ter uma estrutura muito forte. O dramaturgo, muito bom, esse Jethro Compton, ele é mais novo do que eu, estou morrendo de inveja, porque ele escreveu um texto maravilhoso num gênero que eu sempre sonhei em escrever, parênteses gigantesco. Meu pai é fanzaço de faroeste, eu sempre pensei em montar uma peça de faroeste por causa do meu pai e para o meu pai. Então agora eu já sei que existe, e conhecendo os pequenos defeitos, eu tenho como corrigir e fazer uma peça, né? Belezinha pro meu pai. Mas o texto é lindo, as personagens são maravilhosas, todas as personagens. A Hayley, o Ransom, o Barricone, o Jim, o xerife, o Liberty Valance. Todas as personagens. Delícias, maravilhosas. Personagens, daqui um pouco eu vou explicar que nem todas são ricas como umas como as outras. Elas não são todas tão ricas, mas muito boas personagens. O segundo defeito minúsculo é que a peça tem um narrador, que eu acho completamente ignorável. Você pode pegar esse narrador, chuta o narrador e a gente não vai sentir falta nenhuma do narrador. Nenhuma do narrador. Sim, absolutamente nenhuma falta. Mas tá lá, né? Não precisamos mais estar ali. Novamente, creio que seja um recurso narrativo do conto original. Que no filme eu duvido que tenha passado, porque é desnecessário. No filme é mais desnecessário ainda. Porque o filme, né, tem aquelas imagens bonitas, aquelas coisas assim. Aí nós chegamos no grande defeito. Jim é uma personagem menor, uma personagem secundária dentro do texto. E ele trabalha no saloon, ele é irmão de criação da dona do saloon, que é a Hayley, que é uma moça jovem. E ele é muito humilde, muito subserviente, muito gentil, muito amável. E ele tem uma memória fantástica. Todo mundo na cidade chama ele de reverendo, porque ele vai à missa, o padre fala um trecho da Bíblia e ele decora, só de ouvir, porque ele é analfabeto. Então, assim, ele tem uma capacidade de memória e uma vontade de viver e um gosto por aprender que o protagonista, o Ransom Foster, ele chega na cidade, né? Eu vou dar pouquíssimo spoiler dessa peça hoje. Ai, que beleza. Porque, né, o título dela já é um spoiler. O homem que matou Liberty Valance, já sabemos que o Liberty Valance morre. Mas eu vou dar pouco spoiler. Então, o Ransom chega na cidadezinha lá do meio oeste americano. Ele é um forasteiro e, de repente, por outros motivos, ele começa a dar aula. Ele é um homem bastante culto. E antes dele começar a dar aula, ele recita um soneto do Shakespeare. E o Jim decora e entende, mesmo sem ter estudado, sem saber quem que é Shakespeare, ele pega, né, o que é aquele soneto e sabe recitá-lo de volta. Então decide que vai ter aulas lá. E acontece que o Liberty Valance é o antagonista, ele é o cara mau, né, o bad boy ali. E o que ele faz? Ele não quer que tenha civilização. Tem uma frase maravilhosa que ele fala lá na frente, na segunda cena gigantesca dele, que se trouxerem a civilização para ali, acaba o jeito dele fazer as falcatruas, né? Porque civilização traz lei, traz direito, traz cadeia, traz essas coisas. Então eu não quero que aqui seja civilizado. Quando forem civilizar aqui, eu já serei um homem rico e aí eu vou até agradecer que esteja se trazendo a civilização para cá. Liberty Valance falando. O cara mau, o vilão. E aí, o Liberty Valance não gosta da história das aulas, ele vai até o saloon, onde as aulas acontecem no saloon. O Ransom e a Hayley saíram, quem tá lá sozinho é o Jim, e ele tá tomando conta ali. E o Jim é assassinado pelo Liberty Valance. A partir deste assassinato, muda a vida do protagonista e ele resolve ser um homem diferente. Essa morte faz com que ele ele mude como homem. Até aqui, né? Tranquilo, nós estamos aí vivendo uma narrativa até razoável. O Jim é negro. Ele é a única personagem descrita como negra na peça. Ele serve unicamente narrativamente para ser uma personagem angelical que é morta para influenciar a vida do homem branco. É um
defeito que tá ali, né? Não sei se isso vem do conto original, não sei se isso vem do filme ou se é ideia do autor da peça. Sei que a peça de 2014, o cara podia ter pensado melhor, né? Que a única personagem que é descrita como uma personagem racializada, a única função narrativa dela é servir de trampolim para o homem branco. Mas, tirando este grande defeito, o resto da peça é maravilhoso. Inclusive, a cena anterior ao assassinato do Jim é uma cena belíssima, uma cena construída com uma maestria. O crescendo da imponderabilidade. A gente sabe que o Jim vai morrer, né? A hora que o Liberty Valance aparece ali, a gente já sabe que o Jim vai, né, acontecer. Mas é um crescendo e aquilo prende a gente, né? Eles deixam um gancho, isso é o final do primeiro ato. No segundo ato ele já está morto. E o final do segundo ato é uma outra cena com o Liberty Valance. O Liberty Valance aparece muito pouco nessa peça, mas as duas cenas dele são maravilhosas. A segunda cena dele é com o Ransom Foster e é gigantesco. É belíssimo. Tem, eu não vou dar spoiler, porque tem uma outra personagem que é muito importante na peça. E ela... é daquelas peças que a gente tinha que ler junto, gente. A gente tinha que ler aqui junto pra gente ficar falando, você viu? Ai, meu Deus, olha aqui. Né? Também pra reclamar junto. Gente, o único negro da peça vai ser assassinado assim, no meio da peça, só pra o branco mudar de vida, né? Tinha que ter isso, a gente ler junto, mas a gente não vai ler junto, né? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. A peça é linda. Essas coisas, né? No meio da beleza, a gente às vezes acha uma coisinha ruim, a gente vai lá, tira ela, se a gente for montar, né? A gente ignora ela na montagem para poder montar. Porque a gente precisa montar. Ou escrever uma peça para o meu papai. Quem sabe, né? Estamos aqui com ideias na cabeça. Eu só posso dizer que eu nunca imaginei que eu leria uma peça de faroeste, que tivesse todos os clichês de faroeste muito bem colocados, muito bem construídos, muito bem dados. Uma peça tão bem construída dramaturgicamente, com personagens tão lindas. A Hayley, a dona do salão, que é uma mulher que ela tem que enfrentar o mundo. Ela gera aquele salão sozinha, todo mundo da família dela morreu. Então ninguém bate nela, ela vai em cima, vai na veia, vai na jugular da galera. Personagem maravilhosa. O Ransom Foster, que é meio que um intelectual que cai lá, um intelectual forasteiro que cai lá de gaiato. O Barricon, que é um cara que é apaixonado pela Hayley, ele é mais velho, e ele é aquele cara durão, que se eu não me engano quem fez ele no filme foi o John Wayne. Então ele é aquele cara durão que está ali, ele é o cowboy durão, sabe? O cowboy durão do filme é o Barricon. Então, o xerife, personagem maravilhoso. As personagens são muito boas. A estrutura dramática é muito bem construída, absurdamente bem construída. O final da peça é uma delícia. É uma delícia. A última cena do Ransom com o Liberty Valance, maravilhosa. A cena final mesmo, em que a gente pega tudo, o que está acontecendo ali, maravilhosa. Mas tem, né, esse escorregãozinho aí com a personagem do Jim. Mas é aquelas. A gente tem como melhorar, a gente tem como tirar esses defeitos que estão aí e fazer uma peça 100% maravilhosa.